Sejam todos bem-vindos, família, a mais um vídeo. Olha quem é o professor Tinosso está falando. Bom, eu sou o professor de Biologia, assim como de Química. Bom, hoje nós estamos a abrir a sessão também de Citologia. Vamos dar continuidade com as nossas aulas de Citologia, ok? Bom, hoje nós vamos falar de procariontes versus eucariontes. Ou seja, vamos falar de células procarióticas e células eucarióticas, ok? Bom, família, antes de nós começarmos a nossa aula, eu queria pedir encarecidamente, ok? Para que possa subscrever no canal, não é compartilhar, não é para seus vizinhos, não é papagaios, sei lá, primos, ok? Subscreve-se e compartilhe esse vídeo, ok? Compartilhe os vídeos, compartilhe essa plataforma da Casa da Ciência Explica, porque quando você faz isso, você não só está ajudando a mim, você está ajudando o meu trabalho a crescer e você está ajudando com que as pessoas conheçam mais o meu trabalho, ok? E isso é o nosso país, é Moçambique a crescer, ok? Bom, família, hoje nós vamos aprender, não é, acerca da citologia, ok? Vamos dar continuidade, ok? Na diferença de célula procariótica e eucariótica. Bom, uma coisa muito interessante. A palavra procariótica, não é? A palavra pro significa primitivo e carionte significa carioteca. Ou seja, quando nós falamos de carionte, estamos a falar neste caso da carioteca. Ou seja, estamos a falar neste caso da membrana nuclear. É uma membrana nuclear, é uma membrana que envolve, neste caso, o que é? O núcleo. Bom, vamos falar dessas diferenças entre célula procariótica e célula eucariótica. Bom, o que acontece? Quando nós falamos de célula procariótica, não é? É uma célula principalmente predominante no reino Monero. Falamos de reino Monero, os principais representantes são as bactérias. Não só as bactérias, temos lá cianobactérias, não é? São também tipos de bactérias. Temos também árqueas, ok? Então eles fazem parte do reino Monero, ou seja, eles que apresentam a célula procariótica. E o resto dos reinos, não é? Reino fungi, reino plantae ou plant, reino vegetal. Estamos a falar também do reino animal, etc. Todos os reinos, não é, com exceção do reino Monera, apresentam células do tipo eucariotes, ok? Bom, uma coisa muito interessante, nós temos aqui algumas figurinhas, não é? Temos aqui uma bactéria, não é? Não é que apresenta uma célula procariótica, ok? Se nós vamos perceber, a célula procariótica, ela não possui nenhuma vesícula de secreção, ok? Não possui nenhuma bolinha, não possui nenhuma bolinha, não é? Se nós formos a perceber uma bactéria, ela é constituída por exemplo, se nós formos a perceber, existem bactérias que apresentam cápsula, assim como também existem bactérias que não apresentam cápsula, são acapsuladas, ou seja, não tem cápsula, ok? E se nós formos a perceber, temos a primeira camada que nós chamamos de cápsula, de seguida nós encontramos na cor vermelha, não é alaranjada, não é para alguns, não é que apresenta parede celular, não é? E recordando, parede celular é diferente da parede celular dos vegetais, porque a parede celular desses, não é, de bactérias, é constituída por peptidoglicano, ok? Peptidoglicano é a constituição da parede celular das bactérias, ok? E também encontramos lá a membrana celular, ok? A membrana celular, ok? Uma coisa muito interessante também. E também nós encontramos para algumas bactérias que apresentam cílios, assim como algumas bactérias que apresentam flagelo. E uma coisa muito interessante, nós encontramos nas bactérias uma região que nós chamamos de nucleoide, não é? Não confunda nucleoide com núcleo, não é núcleo isso. E não confunda nucleoide com nucleolo, não é? Não confunda essas duas coisas, por favor. O nucleolo está presente principalmente nas células vegetais, aliás, células animais também, não é? Então, nas células procarióticas nós não encontramos, neste caso, o nucleolo, ok? Bom, uma coisa muito interessante é que o DNA, neste caso das bactérias, ela é circular, diferentemente do DNA do que dos animais, assim como dos vegetais, que ela é o que é linear, ok? Uma coisa também muito interessante, encontramos alguns pedaços de DNA, não é, ao nível do citoplasma, não é, das bactérias, que nós chamamos de plasmídeos. Olha a função. A função é de garantir a resistência bacteriana, não é, contra antibióticos, ok? E depois nós encontramos algo em comum com as células eucarióticas que as células procarióticas que possuem. Neste caso é os ribossomos. Se nós vamos a perceber, tanto a célula animal assim como a célula vegetal possuem ribossomos, ok? E se nós vamos a perceber, a ribossomos tem a função de síntese proteica. É a mesma função que os ribossomos, tanto que os animais, assim como os vegetais, possuem. Ou seja, a célula animal e a célula vegetal também possuem. Os ribossomos têm a função de síntese proteica, conforme nós podemos ver aqui, ok? E também uma coisa muito interessante, ok? Se nós formos a perceber, as células procarióticas, não é?
elas não formam vesículas de secreção, ou seja, elas não possuem, se nós formos a perceber também, a única organela que as bactérias possuem, ou seja, as células procarióticas, elas possuem, neste caso, é o ribossomos. Só que ainda existe aquilo que se diz que o ribossomos não é um organela por quê? Uma coisa muito interessante, os ribossomos eles não possuem membrana, ou seja, é considerado uma organela não membranosa, ok? Uma organela não membranosa. É a única organela, neste caso aqui, as bactérias ou células procarióticas possuem, ok? Uma coisa muito interessante também, se nós formos a perceber, as células procarióticas não possuem organelas membranosas, ok? Não possuem nenhuma organela. A única organela que elas possuem é ribossomos, que é uma organela não membranosa, ok? E se nós formos a perceber também, as células procarióticas, não é? Elas não apresentam, neste caso, a carioteca. Recordando, carioteca é a mesma coisa dizer membrana nuclear, ok? Ou envoltório nuclear. Ou seja, não tem uma membrana que envolve, neste caso, o que é o DNA. É por isso que o DNA se encontra espalhado ao nível do que? Do citoplasma, não é? Está espalhado aqui, ok? Não tem uma membrana que vai envolver esse DNA. Por isso se encontra espalhado ao nível do citoplasma, neste caso das bactérias, como principais representantes das células procarióticas, ok? Recordando também temos lá cianobactérias, assim como arqueas, ok? E também uma coisa muito interessante, temos a região do citoplasma, que também podemos chamar de citosol, é onde ocorrem todas as reações ao nível, neste caso, da bactéria, ok? Muito interessante. Então, não confunda, a bactéria ela não possui núcleo, não possui núcleo, ok? Só possui uma região que nós chamamos de nucleoide, essa região onde nós encontramos o DNA. E o DNA, neste caso das células procarióticas, ela é circular, não é linear, conforme nós vimos ao nível das células animais, assim como células vegetais, ou seja, células eucarióticas, ok? E se nós vamos perceber nas células eucarióticas, não é? Nós encontramos, por exemplo, um grande exemplo que é a célula animal e a célula vegetal. Ok, nós encontramos algumas organelas que estão em comum em ambas células. Por exemplo, temos no caso de ribossomos, os ribossomos estão presentes na célula vegetal, assim como na célula animal. Temos no caso do núcleo, está presente neste caso na célula vegetal e célula animal, pois ambos são células eucarióticas, ok? E também uma coisa muito interessante, o DNA, ok? Ela não encontra-se espalhada ao nível do que é do citoplasma, ok? Comparadamente com as células procarióticas, ok? Está dentro, neste caso, do núcleo, se nós vamos perceber aqui dentro do núcleo. E o DNA aqui é circular, diferentemente desse que é. Aliás, esse aqui é linear, diferentemente desse dos procariotes que é circular, ok? Bom, uma coisa muito interessante também, nós encontramos outra organela em comum, que é a membrana. Encontramos aqui uma membrana celular, aqui também encontramos uma membrana celular. E outra organela em comum que nós encontramos em ambas as células, tanto vegetal assim como animal, é a mitocôndria, ok? A mitocôndria que tem a função de respiração celular. Então, encontramos em ambas células, ok? E também recordando que nós temos aula, não é, que fala neste caso das organelas, ok? E também temos no caso, por exemplo, de vacúolo, não é? Temos vacúolos ao nível de célula animal, ou também ao nível de célula vegetal. Só que a diferença é porque os vacúolos de célula animal são pequenos, enquanto as células vegetal são grandes, maior, ok? E uma outra diferença que nós encontramos entre essas duas células é o cloroplasto. Por exemplo, a célula vegetal ela possui cloroplasto, enquanto que a célula animal não possui cloroplasto. E também outra diferença é que nós encontramos ao nível da célula vegetal parede celular, enquanto que a célula animal não possui parede celular, ok? Muito interessante, recordando que a parede celular dos vegetais é rica em celulose, diferentemente das células procarióticas que é rica em peptidoglicano, das bactérias, ok? E também uma coisa muito interessante, as células eucarióticas, não é? Nós encontramos em animais, plantas, fungos, protozoários, etc, ok? E também uma coisa interessante, as células eucarióticas, elas possuem carioteca, ou seja, elas possuem membrana nuclear, é por isso que o material genético, o DNA, não é? Ele não encontra-se espalhado no nível do citoplasma, porque tem uma membrana que envolve o que é o núcleo, por isso o nome é membrana nuclear, ou seja, ou carioteca, ou também tem outro nome, chama-se envoltório nuclear, ok? E também nas células eucarióticas encontramos o quê? As organelas membranosas e vesículas, ok? Quando se fala de organelas membranosas, queremos dizer que todas as organelas que nós encontramos, por exemplo, no nível da célula animal, com exceção de ribossomos e centríolos, não é? Apresentam pelo menos uma membrana, não é?
pelo menos uma membrana, ok? Se nós formos a comparar também na mitocôndrias, assim como cloroplastos e também o núcleo, quando for considerado uma organela, elas já apresentam, neste caso, mais de uma membrana. Neste caso, são duas membranas, ok? E também uma coisa interessante, não é? O núcleo, não é? Dentro do núcleo nós encontramos a duplicação do DNA, enquanto que nas células procarióticas, não é? Elas, neste caso, tudo acontece ao nível do citoplasma, ok? A duplicação do DNA, a transcrição, replicação, transdução, ou seja, a produção de proteínas totalmente dita ocorre ao nível do citoplasma, enquanto aqui não é tudo que ocorre ao nível do citoplasma. Se nós vamos ver, a duplicação do DNA ocorre dentro do que é do núcleo, enquanto esse aqui não tem núcleo, ok? E também uma coisa muito interessante, as células animais, não é? Possuem aqui, chamamos de nucleolo, não é? Células vegetais também, ou seja, as células eucarióticas, não é? Que o nucleolo, dentro do nucleolo, nós encontramos lá o RNA ribossomo, que é responsável por formar ribossomos, ou seja, os ribossomos são produzidos ao nível do que? Do nucleolo. Não confunda nucleolo e nucleoide, ok? Nucleolo nós encontramos nas células eucarióticas, é responsável por formar esses ribossomos, enquanto que o nucleoide é uma região, não é, que nós encontramos DNA ou seja, nas bactérias, ou seja, nas células procarióticas, ok? E também uma coisa muito interessante, temos neste caso a mitocôndria, onde nós encontramos a produção, neste caso de ATP, ou seja, de energia, não é? A síntese ou a respiração celular, ok? Então, família, essa é a grande comparação, não é? Uma aula bem resumida, uma aula bem simples, para que você possa estraçalhar qualquer questão que fala das células procarióticas e eucarióticas. Eu espero que tenha te ajudado, então, até lá. Família, não se esqueça de compartilhar o vídeo, não é? Falar para os seus amigos, seus namorados, ou sua namorada, ok, não é? Seus vizinhos, seus primos, ok? Para que possam subscrever-se no canal e compartilhe, ok? Então, família, é isso. Casa da Ciência Explica. Aqui quem vos fala é o professor Tinossa. Até lá. Falamos!